Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com o programa Revista Justiça aqui pela Rádio Justiça. São 8h32. Revista Justiça. Debate. Amanhã, 5 de outubro, a Constituição Federal de 1988 completa 36 anos. E no domingo, acontece o primeiro turno das eleições municipais de 2024. Mas qual é a relação da Constituição com o processo eleitoral? Ontem, no fim da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral, a presidente do TSE, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, destacou justamente esta relação entre eleições e Constituição. Vamos ouvir. Esta Constituição que garante o voto, que foi tão duramente conquistado pelas brasileiras e pelos brasileiros. E essa Constituição, no próximo sábado, completa 36 anos do início de vigência, o que é um dado importantíssimo, porque é uma Constituição democrática que garantiu a superação de um momento em que nós precisávamos de lutar pelo direito de votar. Tivemos, então, o direito de votar, o dever de participar, para sermos um povo. Esta foi a participação da ministra Carmen Lúcia falando sobre essa redemocratização do país e o advento da Constituição de 1988, conhecida também como Constituição Cidadã, que trouxeram como consequência o aprimoramento da justiça eleitoral e do próprio direito eleitoral. Nesse sentido, esse ramo do direito ganhou uma maior importância, se tornando indispensável a proteção da cidadania. Para falar sobre esse aspecto eleitoral presente na Constituição, entre outros assuntos correlacionados, vamos receber em nossos estúdios, no debate de hoje, a assessora do ministro Dias Toffoli, aqui no Supremo Tribunal Federal, professora de Direito Eleitoral, Lília Fernandes. Doutora Lília, muito obrigado pela participação. Seja muito bem-vinda à Rádio Justiça. Bom dia a todos, eu que agradeço pelo convite nesse período tão importante, né, nas vésperas das eleições municipais de 2024 e também na véspera do aniversário de 36 anos da Constituição Federal. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a fala da ministra Carmen Lúcia. Acho muito significativo termos hoje uma presidente mulher do órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral, muito bem conduzida pela ministra Carmen Lúcia, né? E nós temos que lembrar a total relação da Constituição Federal com o processo eleitoral. Em primeiro lugar, é a nossa carta de intenções, né, a Constituição Federal. E a democracia, como a gente sabe, ela é algo a ser conquistado todos os dias. E a Justiça Eleitoral é a guardiã da nossa democracia. Então, Arthur, nós temos vários princípios que estão elencados na Constituição Federal, né? O princípio democrático, o princípio republicano, o princípio da soberania popular, né? Garantindo-se hoje o voto universal e secreto para todos os eleitores brasileiros, né? O princípio da liberdade de expressão, que norteia todo o debate político, o princípio da moralidade eleitoral. Então, a gente pode desenvolver aqui ao longo dessa conversa, desse debate, a questão da moralidade, da ética, é um princípio estruturante hoje de toda a nossa Constituição, né, da administração pública e do processo eleitoral, né, e outros princípios, como o controle judicial do processo eleitoral e da propaganda. Então, que trazem aí uma legitimidade, uma segurança, uma transparência muito grandes ao nosso processo eleitoral, que é uma referência hoje no Brasil em termos de eleições justas, livres, seguras pelo nosso processo eletrônico, né, e com o voto direto e secreto com valor igual para todos os eleitores. Muito bem. O nosso outro participante convidado é o advogado procurador do Distrito Federal, mestre e doutor em Direito e especialista em Direito Eleitoral, escritor de diversos artigos e coautor dos livros Direito Constitucional e Direito Tributário, doutor Guilherme Pereira do Labella Bicário. Doutor Guilherme, um bom dia, muito obrigado pela presença e a participação do senhor. Seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia, Arthur. Primeiramente, agradeço o convite. É uma alegria estar aqui na Rádio Justiça pela primeira vez. É um prazer falar com seus ouvintes também.
e para tratar de tema muito relevante da nossa história constitucional, o aniversário da nossa Constituição de 1988, como você mencionou, a Constituição Cidadã, que é um marco no processo de redemocratização do país. Nós vínhamos de um período de ditadura militar. Então, de fato, é uma data a ser comemorada, até porque, como a doutora Lilian comentou, ela alberga um ideal de constitucionalismo democrático, e isso é muito impactante no âmbito do processo eleitoral, porque quando a gente trata do constitucionalismo democrático, dois elementos são muito importantes, que é a soberania popular, retratada na nossa Constituição de 88, e especificamente o direito de voto, de participação popular nas deliberações políticas do nosso país. Então, de fato, é uma data a ser comemorada, até por conta da trajetória, né, de tempo da nossa Constituição, que promoveu uma importante estabilidade institucional do nosso país. Então, acho que a gente tem um tema muito interessante para ser debatido e estou à disposição aí de vocês e dos nossos ouvintes para a gente tratar desse tema. Muito obrigado. E dentro de poucos instantes deve chegar aqui o nosso outro convidado, o professor, advogado, cientista político Valdir Pucci, e por causa de um acidente que está impedido de chegar até a Rádio Justiça. Mas daqui a pouco o professor Valdir Pucci também integrará aqui a esta equipe para falarmos a respeito dos 36 anos da Constituição. Doutora Lília Fernandes, primeiramente, o que é a Constituição Federal? O porquê existe? Bom, excelente pergunta. Como bem lembrou, né, o doutor Guilherme, ela é ela traz o constitucionalismo democrático, né, principalmente porque ela vem de uma Assembleia Constituinte num período pós-ditadura. Então, ela é uma carta de intenções, ela é um pacto feito por toda a sociedade brasileira para assegurar os direitos fundamentais que todos nós queremos, tanto os direitos individuais como o direito de liberdade, direito, né, liberdade de expressão, os direitos sociais, direito ao trabalho, à moradia, né, o direito de todos poderem exercer a sua profissão, expressar a sua fé. Nós já fomos um país católico, hoje somos um país laico, né, com várias expressões religiosas, várias expressões sociais, direito dos povos minoritários, dos povos originários, né? Então, a Constituição Federal, ela traz esse pacto e, principalmente, ela também, além de garantir os direitos fundamentais, que tem um grande diferencial essa Constituição. Nas Constituições anteriores, o capítulo dos direitos ficava no final das cartas políticas. E essa Constituição traz os direitos fundamentais no artigo 5º, 6º, 7º, logo no início da Constituição Federal. Então, aí a gente vê uma especial proteção a todos os grupos sociais. E o pluralismo político também, né, que a Constituição traz, encerrando esse período de ditadura que era o bipartidarismo. Então, hoje nós temos registrados na Justiça Eleitoral 29 partidos políticos. É claro que existe uma multifragmentação partidária, o que gera outros tipos de discussão, mas o multipartidarismo, o pluripartidarismo, ele vem justamente para garantir que se dê voz, né, que se deem vozes a todos os grupos e expressões sociais do povo brasileiro. Então, a Constituição é esse pacto que foi feito, né, sob a liderança do Ulisses Guimarães, na Constituinte, onde havia mulheres, havia a bancada feminina, havia a bancada dos indígenas, havia a bancada ruralista, havia os grupos religiosos, para que todos nós possamos, né, conviver de forma harmoniosa. E ainda que nas nossas imperfeições podemos ter sonhos. Eu acho que ela expressa os sonhos de uma sociedade brasileira de ter liberdade, igualdade e a fraternidade, né? Que remonta até mesmo aos ideais da Revolução Francesa, né? Então, acabando com o autoritarismo e trazendo esse sonho de que todos nós possamos ter uma integralidade como seres humanos em todas as dimensões da nossa vida. Então, essa é a grandeza da Constituição, a meu ver. Certo. Dr. Guilherme Pereira Dolabella Bicalho, a Constituição, ela contempla
todos os interesses do cidadão? Bom, a lógica constitucional, a partir da promulgação da Constituição de 88, é um ideal de garantia dos direitos fundamentais, como mencionado pela doutora Lília, e também assegurar o princípio democrático. Então, você teve, naquele momento importante da nossa história, uma superação de um período de autoritarismo. E em 1985 se conseguiu, a partir da eleição indireta do deputado Tancredo Neves, né? Ele não chegou nem a tomar posse, infelizmente, mas assumindo na sequência seu vice-presidente José Sarney, se chegou a uma composição social para a gente fazer uma transição democrática no país. E naquele momento houve uma interessante mobilização popular, desde o período das diretas já, e isso reverberou no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte, e aí a gente teve uma grande participação da população brasileira na formulação de sugestões ao texto constitucional. Então, nós tivemos a Assembleia Nacional Constituinte com as suas comissões temáticas, e essas comissões temáticas receberam propostas da população em relação aos termos em que se discutiria o texto constitucional. Obviamente, essa participação, esse engajamento popular, essência do princípio democrático, ela gerou uma multiplicidade de posicionamentos, tanto à esquerda como à direita, e a Constituição ela se tornou, desta forma, um pacto social entre essas distintas vertentes, mas que traz um ideal muito importante de garantia dos direitos fundamentais. Então, o que a gente pode tracejar e caracterizar a nossa Constituição? Ela é uma Constituição pluralista, principalmente. Por quê? Porque ela abrange os principais interesses do Brasil como uma nação, seja no funcionamento regular de suas instituições, seja na garantia de direitos de liberdade, direitos sociais, direito de voto, que é o grande relacionamento que nós temos aqui com o processo eleitoral e as eleições que se aproximam. Então, ela faz esse pacto de interesses de modo a resguardar, de forma generalista e universal, os interesses da sociedade. Mas é importante, Arthur, a gente entender que a Constituição ela é mutante como a nossa sociedade. Então, hoje nós temos grandes desafios em relação à nossa a existência dos interesses subjacentes da nossa sociedade e principalmente a discussão relacionada a aspectos essenciais do processo eleitoral, né, como a propaganda, como a discussão relacionada a posições de candidatos, né, a ministra Carmen Lúcia vem ressaltando isso em relação às próximas eleições. Então, sim, nós temos um pluralismo de interesses albergado no texto constitucional, e esse pluralismo de interesse ele se mantém, e eu entendo que é muito por conta desse pluralismo que nós temos garantido a estabilidade da nossa Constituição, ainda que tenhamos períodos de crise política no país, como nós vimos nos 2 impeachments que já ocorreram no Brasil e a situação recente do 8 de janeiro. E acaba de chegar aqui nos estúdios o professor, o advogado, cientista político Valdir Pucci. Professor Valdir Pucci, só para o senhor ficar a par da situação, eu perguntei para a doutora Lília o que é a Constituição, o porquê que ela existe, e para o doutor Guilherme, se ela contempla os interesses da sociedade, a Constituição de 88. Primeiramente, um bom dia, muito obrigado pela presença e a participação do senhor aqui no Revista Justiça, professor. Bom dia, Arthur, eu que agradeço o convite, uma honra participar. O que o senhor tem a dizer da Constituição de 88? A importância deste documento, desta Carta Magna? Bom, eu acho que eu vou dar uma analisada até como cientista político do que foi
a Constituição de 88 para o Brasil. Primeiro, não posso deixar de falar da frase de Ulisses Guimarães, que ela é a nossa Constituição cidadã, aquela Constituição que, de fato, ela trouxe um aspecto muito importante, que foi esta participação política, ressaltar e dar um valor maior a essa participação política. É importante destacar que essa é a nossa primeira Constituição que ela traz na sua ordem de estruturação os direitos políticos e os direitos fundamentais antes até mesmo de discutir a própria estrutura do Estado brasileiro. Então, primeiro a gente apresenta aqueles que são os nossos direitos fundamentais e ali já traz até mesmo os direitos políticos, quando ele começa o artigo 5º, logo no seu início, no artigo 5º não, perdão, logo nos seus primeiros artigos, que todo poder emana do povo. Então, isto é importante porque já deixa claro que o papel da população dentro da Constituição ele vai ser principal, ele vai ser primordial na sua condução. E antes de chegarmos na estrutura do poder político, a gente tem o nosso famoso artigo 14, trazendo justamente as questões dos nossos direitos políticos. E ali a gente tem, além de como a democracia é exercida no Brasil, eu acho que é muito importante a gente colocar que também ela já traz a preocupação na verdade do voto dentro da Constituição, quando ela já traz no artigo 14 as questões relativas ao abuso do poder econômico, ao abuso do poder político, que são importantes e que sempre foram uma mácula dentro da democracia brasileira. Na verdade, os nossos grandes momentos de ruptura histórica em relação a revoluções ou a regimes militares, eles foram sempre justificados, na sua grande maioria, como sendo uma tentativa de dar uma maior clareza à nossa democracia e combater os vícios da democracia de 30, da República Velha, melhor dizendo, ou então da República de 46 a 64. Então, quando a gente já traz essa preocupação dentro do texto constitucional, a gente vê que a Constituição, como já bem colocado aqui, ela é um sustentáculo dessa democracia, apesar das crises. Na verdade, eu acredito que as crises que tivemos só não foram maiores ou piores, se pensarmos no sentido político, graças à Constituição de 88, que criou os mecanismos para poder superar essas crises políticas em especial. Antes de entrarmos na questão eleitoral, eu gostaria de fazer uma rodada agora de perguntas para os três, de um fato citado pelo Dr. Guilherme Dolabella Bicário. E eu começo com a senhora, doutora Lília. As alterações da Constituição feita pelo Congresso Nacional. A gente ouve falar, porque sempre os Estados Unidos são uma referência, porque lá são 200 artigos na Constituição e não altera. E por que no Brasil sempre tem alguma mudança, alguma alteração? É porque da contemporaneidade, das necessidades do cidadão? Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque além da gente ter um texto analítico na Constituição, então além da gente ter os direitos e garantias fundamentais, tanto individuais quanto coletivos e sociais, nós temos a estruturação do Estado, como o professor Valdir bem lembrou. Nós temos aqui a ordem econômica, nós temos cultura, né, educação. A Constituição ela é realmente muito analítica, ela se preocupou com vários assuntos. E, além disso, hoje nós temos, salvo engano, 130 emendas constitucionais, né? Eu creio que isso é decorrente, porque nós temos uma democracia muito jovem. Então, decorrente da necessidade social de irmos avançando em termos de direitos políticos e sociais, e, ao mesmo tempo, nós temos também uma necessidade, né, de esclarecer alguns pontos da Constituição, sempre respeitados, claro, as cláusulas pétreas. O que eu acho mais importante, que a gente fala muito em mutação constitucional, às vezes há uma certa crítica ao suposto ativismo judicial, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal ou da Justiça Eleitoral no seu poder normativo, mas acontece que eu vejo isso com bons olhos. Assim, eu acho que, a par das críticas, eu vejo com bons olhos. Eu estou na Justiça Eleitoral há 20 anos, acompanhando diversos avanços, tanto na Constituição quanto na legislação eleitoral. A gente traz hoje, por exemplo, no texto constitucional, através de uma emenda, a garantia de uma política afirmativa muito importante, que é a garantia das cotas de gênero e das cotas de candidaturas de pessoas
pretas e pardas, não através de cotas, reserva de vaga, mas de uma garantia de um financiamento eleitoral que vá dar suporte a essas candidaturas. Então, Arthur, eu não vejo com maus olhos nem mesmo a atuação do Supremo Tribunal Federal, que foi um agente importantíssimo para coibir um iminente golpe democrático que nós tivemos agora no 8 de janeiro. E também vejo com bons olhos as emendas constitucionais, pois nós somos uma democracia jovem, estamos aprendendo. E quando vem uma mudança através de uma emenda constitucional, isso foi fruto de uma discussão, de consensos, ou pelo menos de acordos majoritários que são feitos no nosso Congresso Nacional e que vão trazendo aprimoramento para a nossa democracia. E destacando aí também o papel importantíssimo da Justiça Eleitoral, que o Tribunal Superior Eleitoral ele é dotado do poder normativo. O que é isso? A cada eleição são editadas resoluções. Agora nós já temos resoluções de 2019, elas estão mais estabilizadas, né? Antigamente a gente tinha uma lei para cada eleição. Essa era uma lei editada pelo Congresso Nacional. Então tinha muita casualidade, né? Era muito criticada essas mudanças legislativas. Hoje nós temos a Lei 9.504, que é de 97, e o Tribunal Superior Eleitoral, diante desses grandes desafios, por exemplo, da igualdade de gênero, da proteção das minorias, como as candidaturas de raça, né? A gente, enfim, sem entrar na polêmica sobre raça, mas das políticas afirmativas de gênero, nós temos hoje grandes desafios sobre o uso das novas tecnologias, o uso da inteligência artificial, a velocidade com que são propagadas desinformações e ataques democráticos. Então, eu queria destacar aqui, dentro desse tema maior, né, da mutação constitucional, o papel normativo do Tribunal Superior Eleitoral, que ele venha se aprimorando em todas as eleições para garantir justamente os princípios democráticos, da legitimidade das eleições e da moralidade, como muito bem lembrou o professor Valdir, porque o princípio da moralidade nas eleições ele está previsto na Constituição Federal, porém, através de práticas sociais cada vez mais sofisticadas, a Justiça Eleitoral ela vem sendo chamada ao seu poder normativo e jurisprudencial para coibir esse tipo de atentado à nossa democracia. Doutor Guilherme Dolabella Bicalho, o senhor levantou essa questão das alterações. Eu gostaria de ouvi-lo novamente agora com mais profundidade. Arthur, a doutora Lília ela foi muito precisa, porque a Constituição de 88 é uma Constituição classificada como analítica. Ou seja, ela tem uma extensão muito grande e ela normatiza várias áreas da vida social. Então, além de analítica, ela é normativa. Então, o fato da nossa Constituição ela ter essa extensão e ela regulamentar diversos pontos, diversos aspectos da vida em sociedade, exige naturalmente, diferentemente da Constituição dos Estados Unidos, que é sintética, né, e aí ela é muito movida por uma interpretação constitucional, não que a nossa realidade constitucional não exija hermenêutica, mas nos Estados Unidos a produção de consensos ela caminha de forma muito mais independente do que uma atuação legiferante. E aí a nossa Constituição, por essa característica específica, aliado ao fato de que hoje os aspectos da sociedade são muito mutantes, muito cambiáveis, né? Existem vários autores de sociologia do direito, de sociologia mesmo, que destacam a realidade hoje da sociedade global, uma sociedade que é muito afetada pela tecnologia da informação, e isso impacta naturalmente nos aspectos relacionados à aplicação do direito e também à definição de novas normas jurídicas para regulamentação daquela realidade social que surge. Então, é uma demanda natural, eu entendo, em virtude do caráter analítico da nossa Constituição, termos uma prática hermenêutica a nível de análise dos dispositivos para aplicação da nova realidade social, e aí a gente entra nas discussões de ativismo. O ativismo exige porque
o judiciário é provocado a se manifestar. Então, é uma situação absolutamente natural num Estado democrático de direito, né, na qual nós temos os poderes que são interdependentes e harmônicos entre si. E nesse cenário, também no aspecto das emendas constitucionais, a atuação do Congresso Nacional ela vem suprir essa necessidade, né, atender esses objetivos. Então, nós temos, de fato, muitas emendas, nós temos uma Constituição jovem, apesar de seus 30, que vai ser o aniversário é amanhã, mas completar seus 36 anos de existência desde a promulgação, mas vivemos uma realidade altamente cambiável e a sociedade demanda naturalmente uma regulamentação pelo direito para gerar estabilidade, né? Estabilidade das relações sociais, atender esses objetivos relacionados à pacificação de conflitos. Então, necessariamente, eu não vejo como um problema a existência desse número de emendas constitucionais. Também não vejo como um problema a atuação do Poder Judiciário. O importante que eu vejo, e aí nessa trajetória da Constituição, o importante é a gente assegurar os fóruns públicos de discussão, né? O constitucionalismo moderno, o constitucionalismo atual, ele exige participação, ele exige uma abertura política na discussão das mudanças que serão necessárias, né? Daí a importância de audiências públicas, seja no Congresso Nacional, seja no Supremo Tribunal Federal, quando a gente vai discutir questões constitucionais, a abertura ao pluralismo político, a abertura ao debate democrático. Então, são questões que são importantes para a gente definir quais são as mudanças que queremos e o que a gente vai aprimorar em termos da nossa Constituição. E, como eu disse, naturalmente, sendo a sociedade mutável, nós temos que assumir uma certa dutibilidade, uma certa maleabilidade das normas jurídicas, sobretudo as constitucionais. Obviamente, preservando aquelas sensíveis, né, como a doutora Lília mencionou, que são as cláusulas pétreas, os direitos fundamentais, as garantias constitucionais. Essas devem ser preservadas para exatamente assegurar a estabilidade institucional do nosso país. Perfeito. Professor Valdir Pucci, eu peço só uma licença para o senhor, nós vamos ao intervalo e em seguida a gente retoma essa questão do aprimoramento por meio das emendas e também entrarmos nessa discussão da eleição, já que vai acontecer em 5.569 municípios neste domingo, dia 6 de outubro. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Nós estamos aqui discutindo com os nossos convidados, a assessora do Supremo Tribunal Federal, do ministro Dias Toffoli, professora de Direito Eleitoral, Lília Fernandes, o advogado, professor cientista político Valdir Pucci e o procurador do Distrito Federal, Dr. Guilherme Dolabella Bicalho. Em instantes a gente volta. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E o Revista Justiça está de volta aqui pela Rádio Justiça em 104,7 FM. São 9h04. Revista Justiça. Debate. Só lembrando a você, ouvinte, que amanhã, dia 5 de outubro, a Constituição Federal de 1988 completa 36 anos. E neste domingo acontece o primeiro turno das eleições municipais de 2024. Professor Valdir Pucci, o senhor vai falar sobre a questão do aprimoramento da Constituição de 1988 por meio de emendas no Congresso Nacional. A professora Lília já falou, o doutor Guilherme também, e eu gostaria de ouvi-lo a respeito. É benéfico? Precisa mesmo desse aprimoramento? Ela tem que ter essa mobilidade, a Constituição? Bom, primeiro, antes da gente até entrar nessa questão, eu sempre gosto de ressaltar, quando a gente fala desse assunto, sobre a Constituição Americana, já que você citou ela na sua primeira pergunta. A gente tem que lembrar que o
texto da Constituição americana realmente ele é imutável, até pelo seu valor histórico, pelas suas características. Mas é uma Constituição bastante emendada, uma vez que as emendas só não estão escritas no texto constitucional e não mudam o texto constitucional. Então vamos citar uma emenda famosa, que todo mundo ouve falar, que é a segunda emenda à Constituição americana, que trata da questão das armas nos Estados Unidos. Então, sempre que vai se discutir armas nos Estados Unidos, os defensores levantam a questão da segunda emenda. E assim sucessivamente. Hoje nós temos dezenas de emendas à Constituição americana e que, diferente da nossa, elas não alteram o texto, mas alteram justamente a interpretação, a hermenêutica da Constituição e então há a sua mutação também constitucional dentro dos Estados Unidos. O nosso Constituinte, ele optou por diferente, ou seja, ao invés de a gente fazer emendas a par do texto constitucional, as nossas emendas, então, modificam o texto constitucional, à exceção, como já citado pelos doutores, as cláusulas pétreas, os direitos e garantias fundamentais, ou seja, alguns artigos que não podem ser modificados ou suprimidos da nossa Constituição. Então, foi uma opção do Constituinte, lá durante o processo constituinte, de fazer essa Constituição e permitir esta mudança do próprio texto constitucional. E aí, chegando na sua pergunta, Arthur, sempre que eu vou falar sobre isso com meus alunos, eu faço uma analogia com eles. Eu digo o seguinte: nós temos sempre uma corrida em andamento, sociedade e Estado. E sempre quem está correndo atrás de quem é o Estado atrás da sociedade. A sociedade é mutável, a sociedade evolui, a sociedade acompanha o seu tempo e cabe ao Estado, ao direito, fazer ou tentar chegar próximo da sociedade. Então, vejo sim também como benéfica as mudanças constitucionais, a mudança de interpretações, a mudança do texto constitucional, mas faço só uma ressalva. Infelizmente, algumas mudanças que nós vemos no Brasil, na própria Constituição, elas muitas das vezes não refletem, não tratam ou não fazem uma reflexão profunda sobre o tema. São medidas tomadas muitas das vezes de forma apressada, de forma não muito discutida, apenas para dar uma resposta momentânea a um problema que tem que ser melhor tratado, mais profundamente analisado. Não é regra, é exceção da exceção, mas ainda assim existe esse problema e que nós temos que tomar cuidado. Ou seja, eu acredito que as emendas constitucionais deveriam ter um rito até um pouco mais difícil do que nós já temos hoje dentro do texto constitucional. Professor Valdir Pucci, eu continuo com o senhor e agora a gente entra no campo eleitoral. A doutora Lília já colocou muito bem, a exemplo do doutor Guilherme, nesta questão eleitoral na Constituição. A doutora Lília disse que sempre há as modificações conforme a necessidade. Que análise o senhor faz desse processo eleitoral ano a ano que vem acontecendo? A exemplo de São Paulo, nós tivemos uma eleição muito acirrada, uma campanha, melhor, muito acirrada. Isso reflete no restante do Brasil? Precisa ter constantes alterações no Congresso Nacional de regras para as eleições? Bom, primeiro as regras têm que ser sim atualizadas. Eu acho que o mecanismo das resoluções, já descrito pela doutora Lília, é muito eficiente, porque ele realmente dá o mote daquele momento. Vamos pegar, por exemplo, a tecnologia. Tecnologia de 2 anos em 2 anos, que é o prazo das nossas eleições, ela muda bastante. Há 2 anos atrás, a gente não tinha uma força muito grande, por exemplo, da IA, e hoje nós temos. Então, é necessário a resolução, sim, para controlar esse processo, para que a gente possa atualizar as nossas legislações eleitorais. Agora, eu entendo que a legislação eleitoral em si, aí eu vou explicar o que eu estou dizendo, em especial, Código Eleitoral, lei dos partidos, essas, na minha opinião, não deveriam ser alteradas a cada 2 anos e sempre à véspera das eleições. Eu cito como exemplo a própria criação das federações. As federações, elas nascem para dar uma resposta ao fim das coligações partidárias para as eleições parlamentares, ou seja, aquelas que usam o sistema proporcional. Então, os partidos, pequenos em especial, com medo de perderem força, foi criada a federação para dar uma resposta a ele. A federação foi discutida em uma noite. E é uma função que muda muito o sistema político eleitoral brasileiro. E os parlamentares discutirem apenas uma noite, quase na véspera do prazo final do princípio da anualidade, ou seja, 1 ano antes da eleição, e criar a federação. É isso que eu falo quando a gente quer dar respostas muito rápidas
a problemas momentâneos. Então, neste caso, eu acho que o cuidado tem que ser maior em relação às leis. Por quê? Porque já temos as resoluções que têm força normativa e que deveriam ser utilizadas justamente para isso, para atualizar o processo eleitoral a cada 2 anos no Brasil. Doutora Lília Fernandes, a senhora citou antes do professor Valdir Pucci as questões da fake news e também da inteligência artificial e sobre a questão do que foi dito pela ministra Carmen Lúcia. Gostaria que a senhora detalhasse isso. Bom, eu queria aproveitar para relembrar, né, Arthur, que hoje os nossos grandes desafios continuam sendo a igualdade de gênero na política, a violência política. Eu estava até aqui relembrando com o professor Guilherme um artigo publicado pelo professor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que foi ministro do TSE e é professor da UNB, sobre a violência política em todas as suas modalidades, né? Inclusive, chegamos às vias de fato, né? Infelizmente, a gente tem até notícias de alguns assassinatos em alguns municípios brasileiros, né, de vereadores. Então, a violência que ela passa pela violência de gênero, ela está generalizada. E eu acho que a campanha eleitoral de São Paulo, especialmente através dos debates e do uso das plataformas digitais, como a gente vem falando aqui, mostrou o grau lesivo, né? Tanto as redes sociais, elas podem potencializar, aumentar, amplificar vozes e um olhar democrático de diversas camadas, como também tem esse efeito lesivo. Por quê? Porque o uso da inteligência artificial, muitas vezes, ele falseia a realidade. Então, tira do debate político a oportunidade de se discutir as verdadeiras propostas, os interesses dos municípios, que nas eleições municipais nós temos essa grande oportunidade. Por quê? É ali que serão eleitos os candidatos e representantes mais próximos do cidadão. Então, o vereador, o prefeito, o vice-prefeito. Muitos de nós esquecemos em quem votamos para deputado federal, senador, mas dificilmente a gente vai esquecer de quem a gente votou para vereador, porque ele é um representante muito próximo. Então, o uso das plataformas, da inteligência artificial e da tecnologia para subverter o debate político e dar mais velocidade à violência política, né, e às fake news, ele realmente é um grande desafio para todos nós e para a justiça eleitoral especialmente, mas eu acho que isso passa muito por uma educação política. Então, assim, eu até gostaria de trazer esse olhar mais sob o ponto de vista da educação. Eu creio que as crianças, os jovens, deveriam, desde a escola, né? Isso passa pelo combate ao bullying, por exemplo, né? A violência nas escolas. Isso vai se reproduzindo na sociedade até chegar no âmbito político de uma forma extremamente danosa. E mais uma coisa que eu gostaria de destacar, que ficou muito evidente nessas eleições, é que as plataformas, a fake news não é a tia do WhatsApp que está disseminando uma inverdade. Elas são condutas perpetradas de forma pré-organizada, de forma premeditada. Então, existem grupos econômicos, às vezes até mesmo organizações criminosas por trás da disseminação de fake news. Então, é isso que eu gostaria de destacar, mais uma vez, parabenizando a Justiça Eleitoral pela edição de resoluções que vem dando respostas mais eficazes e mais rápidas para esses grandes desafios. Doutor Guilherme, como colocou a doutora Lília, desde 2018 vem esse acirramento nas eleições, tanto majoritárias como nas municipais. Independente do que já vem sendo feito para poder conter esse anseio de certos candidatos cometendo violência, o senhor acredita que teremos mudanças daqui para frente, para as próximas eleições majoritárias em 2026, diante desse cenário que o país atravessa, da política por meio das redes sociais? Arthur, assim, a minha sensação é que não. Eu acredito que isso é uma característica contemporânea que vem de forma muito destacada e aprofundada desde as eleições americanas,
com a eleição do ex-presidente Donald Trump, aquele escândalo da Cambridge Analytica. Então, que era uma utilização de instrumentos de convencimento a partir de fake news, esse cenário todo surgiu ali. E o que eu vejo em relação à utilização de redes sociais, né? Existe um jurista americano, chama Kassenstein, que ele trata muito especificamente da polarização hoje na sociedade global. O que isso tem como fundamento? O espaço democrático é um espaço pluralista que enseja o debate, inclusive por aqueles que têm valores políticos opostos. Então, as discussões realizadas no Congresso Nacional, fóruns públicos, audiências públicas, enfim, temos vários ambientes onde se promove discussão política saudável, vamos dizer assim. Elas vêm sendo paulatinamente deixadas de lado para um debate centrado em redes sociais. Qual que é o problema disso? As redes sociais, elas promovem um direcionamento das preferências do cidadão, dos eleitores, daqueles que estão lá, por temas que eles já têm proximidade, preferência mesmo. Então, o que acontece? É natural as redes sociais gerarem essa divisão. Por quê? Porque as pessoas elas se congregam com outras pessoas que têm a mesma opinião política, o mesmo interesse político, vamos dizer assim. E aí é um debate centrado em teses e questões que todo mundo que está ali converge. Não existe a divergência, não existe o debate, não existe a discussão. E a partir desse momento em que você tem a concentração de pessoas em grupos que têm mesmos interesses, mesmas opiniões, isso vai se agravando cada vez mais e você promove núcleos de divulgação daqueles interesses específicos. E esses núcleos, eles se confrontam com núcleos de interesses e opiniões opostas. Temos aí a polarização. E é o que nós vemos hoje nas eleições. Isso não vem desde 2018, né? Mas 2018 foi o início da interferência da IA, das redes sociais, do ambiente digital e virtual no processo eleitoral. Então, hoje a gente vê que os candidatos, e aí a campanha para a Prefeitura de São Paulo é um exemplo claro disso. Você vê que os candidatos, eles se posicionam para atender aqueles grupos de interesse que eles representam e que eles dialogam. Então, você não vê, como a gente via anteriormente, né? Por exemplo, eu me lembro da campanha de 94, onde você tinha aqueles debates que todo mundo discutia proposições, ainda que com divergências políticas, mas você tinha um debate. Hoje não, nós vemos a oportunidade do candidato aparecer na TV ou numa rádio, falando para um público maior, mas externando exatamente aquilo que seus grupos de interesse querem ouvir. E aí ele faz o quê? A edição daquele conteúdo para levar a seus grupos de interesse. E isso é um retrato muito claro das pesquisas eleitorais que mostram estratos sociais apoiando e suportando determinados candidatos. Dificilmente, por exemplo, eu estava vindo para a rádio e estava ouvindo sobre as pesquisas eleitorais que saíram ontem, na data de ontem. Belo Horizonte, os 3 candidatos principais na faixa de 20%. São Paulo, os 3 candidatos principais na faixa de 20%. E isso é um retrato do encastelamento das candidaturas no âmbito dos seus respectivos grupos políticos. E a gente sabe que as eleições exigem uma proximidade ao centro para você conseguir a maioria eleitoral necessária a viabilizar sua candidatura. E a gente não tem visto isso mais. Dificilmente, tirando a candidatura à Prefeitura de Recife, por exemplo, ou do Rio de Janeiro, todas as outras campanhas têm demonstrado
a polarização que isso tem gerado, e isso é um efeito, infelizmente, hoje, da participação política no âmbito das redes sociais. E aí a gente tem um agravamento óbvio por conta da tecnologia, IA, então você promove situações de propaganda eleitoral evidentemente ilícita contra o candidato porque você quer, vamos dizer, desconfigurar aquela pessoa perante o seu próprio eleitorado, né? Então, o que a gente tem visto hoje predominantemente? Acusações, denúncias, vou buscar o histórico pregresso dele para falar que tem alguma situação policial, algum inquérito, alguma coisa, e a gente realmente perde a oportunidade de discutir propostas, de discutir o bem-estar da população de forma geral. Perfeito. Era exatamente enquanto o senhor estava falando, eu já estava pensando nessa questão. Eu me dirijo ao senhor, professor Valdir Pucci. O porquê de não fazer proposta? Eu me lembro muito bem que desde 89, naquela campanha do Maluf, Lula, o Brizola, era um xingamento terrível, né? É culpa da imprensa que quer investigar a vida, o boletim de ocorrência de cada cidadão, ou o político faz de propósito porque o cidadão quer isto? Bom, essa é talvez uma das grandes perguntas. O cidadão quer esse tipo de debate, o cidadão quer esse tipo de campanha, ou seja, uma campanha não propositiva, e sim uma campanha, usando termos de hoje e não de 89, de cortes na internet, de lacração, né? Então vamos permitir usar esse termo. Essa é a grande questão. A ciência política ela nos diz que não é isso que o eleitor quer. É claro que é importante, sim, o eleitor conhecer a vida pregressa do candidato. É importante o eleitor ele saber as decisões que o candidato toma na sua vida pessoal. Inclusive, pode não parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a depender da forma como ele conduz a sua vida pessoal, eu, como eleitor, posso entender que esse candidato é apto ou não a governar a minha cidade, o meu estado ou o meu país. Então, a vida pregressa ela é importante. Mas nós temos uma diferença grande do Brasil para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a vida pregressa para o eleitor ela é mais importante do que no Brasil. A gente consegue ainda fazer um distanciamento em relação a esse ponto. Então, apesar da importância da vida pregressa, o nosso eleitor ainda quer ouvir propostas, o nosso eleitor ainda quer ouvir aquilo que o candidato pode fazer pela cidade. Qual é o grande problema? É que o nosso eleitor no Brasil ele está cansado de ouvir propostas que nunca se concretizam. Então, não adianta eu também chegar no debate e prometer a melhor educação, a melhor saúde, a melhor segurança, a melhor cidade do país, sendo que essa mesma promessa já foi feita pelo prefeito que foi eleito nos 4 anos anteriores, em 2022, em 2020, em 2016, em 2012, ou seja, ele escuta esta promessa há várias eleições. Então o eleitor já não leva mais a sério quando o candidato chega com a proposta pura e simplesmente de transformar a cidade. E aí que está o grande problema do nosso debate. Nós temos que parar de perguntar, e aí vai chamar a atenção do eleitor, inclusive a imprensa, a gente tem que parar de perguntar, nós analistas, imprensa, qual a proposta? Mas a pergunta tem que passar a ser como você vai realizar esta proposta. A proposta em si, se eu pegar, por exemplo, os programas partidários, todos estão lá. Melhorar a educação, saúde, segurança, todos dizem a mesma coisa. Como é a grande chave da questão? Então, eu acredito que a gente tem que mudar esta forma de se fazer a campanha no Brasil e, principalmente, cobrar o candidato. Parar de perguntar o quê e passar a perguntar como será feito essa situação. Professora Lília Fernandes, pegando o gancho do Dr. Guilherme, tem que mudar o método de pesquisa? Elas não são responsabilizadas pelos erros ou ela vai de acordo com quem contrata? Não, existe uma regulamentação sobre pesquisas eleitorais, tanto na Lei 9.504 de 97, quanto nas resoluções do TSE. Então, Arthur, só podem ser registradas na Justiça Eleitoral aqueles institutos de pesquisa que cumprirem determinados requisitos, inclusive a contratação de um estatístico
e elas têm que informar a margem de erro, né, de quem está vencendo, de quem, enfim, da colocação dos candidatos. E existe uma responsabilização por pesquisas fraudulentas. A divulgação de uma pesquisa fraudulenta, ela é caracterizada como crime eleitoral. E, diferentemente, por exemplo, das enquetes e sondagens, né? Então, fazendo uma distinção muito clara, pesquisas eleitorais é um instituto regulamentado pela legislação e pela Justiça Eleitoral. Ela requer um prévio registro das empresas, da metodologia, do raio social, né, do segmento social e da data em que ela foi realizada, e bem como da margem de erro, havendo uma responsabilização, tanto através de multas, como através de uma responsabilização criminal, caso se comprove uma fraude na pesquisa eleitoral. Diferentemente, o que a gente tem até que alertar os eleitores são a divulgação de enquetes e sondagens, que são meras sondagens por amostragem sem rigor científico e que não são registradas na Justiça Eleitoral, e aí elas podem levar o eleitor a um voto útil. Aquele eleitor que não sabe em quem vai votar, eu vou votar em quem está ganhando, né? Então, muito cuidado com falsas pesquisas que vão aparecer muitas vezes no seu Instagram, na sua rede social, porque elas podem não estar registradas na Justiça Eleitoral, podem induzir o eleitor a erro. Inclusive, eu queria lembrar que as enquetes e sondagens, elas são proibidas após o início do processo eleitoral. Então, são permitidas enquetes e sondagens antes do período eleitoral, desde que seja informado para o eleitor: olha, isso aqui não é uma pesquisa eleitoral, não está registrado e não tem rigor científico, não temos um estatístico, né? Elas eram permitidas antes do período eleitoral, que era o dia 16 de agosto. Iniciado o período eleitoral, só são permitidas pesquisas eleitorais com rigor científico. Então, muito cuidado com o voto útil, para não ser enganado por uma suposta pesquisa eleitoral que vai, né, falar ali, que vai divulgar que determinada pessoa está como líder nas pesquisas, e, na verdade, aquilo pode ser uma fake news, né? Pode ser uma informação falsa. Então, isso que eu gostaria de destacar. Foi muito bom vocês lembrar da pesquisa eleitoral. Às vezes a gente não dá tanta importância para elas, mas elas podem induzir o eleitor a erro, sim, principalmente na nossa sociedade das redes sociais e das tecnologias, né? Com a velocidade de propagação que a gente vê por aí. Dr. Guilherme Dolabella Bicalho, aproveitando também o gancho, logo no começo a doutora Lília falou da violência eleitoral, porque muitos municípios, até ontem na sessão do Tribunal Superior Eleitoral, foi discutida essa questão da ida da Força Nacional para alguns municípios. A que ponto chegamos? Eu acredito que a questão da violência no processo eleitoral é um tema muito relevante, até porque o tema da violência é um dos temas de maior preocupação do eleitorado hoje. Então, a questão da segurança pública, de forma geral, é um tema muito relevante para os eleitores. E aí a gente vê como isso repercute, né? A violência na sociedade em si repercute no próprio processo eleitoral, nas campanhas. Eu já advoguei muito na área eleitoral e tive episódios em que presenciei essas situações de violência entre candidatos. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, Minas Gerais é o estado que tem o maior número de municípios no país, e tive a satisfação de participar de campanhas eleitorais em municípios. Então, não é de hoje, viu, Arthur? Só que o que acontece? Eu acredito que a violência, principalmente por conta da campanha em São Paulo, ela se tornou presente, né? Então, o episódio do Datena, o candidato Datena, dá uma cadeirada no candidato Marçal. Posteriormente, no outro debate, o assessor do candidato desferiu um golpe no outro assessor da campanha do Pablo. São fatos que transparecem para o eleitor, e aqueles que deveriam dar exemplo, o professor Valdir falou muito claramente, né? As pessoas que precisam dar exemplo e mudar o mindset para levar para o
o eleitor a sua capacidade de gestão, a sua capacidade de conduzir um município, né, uma administração municipal, eles têm sido deixados de lado para demonstrar esses episódios de violência. Então, eu acredito que até aproveitando esse papel normativo do TSE, a ministra Carmen Lúcia comentou isso. Importante ter realmente uma previsão normativa em relação a esse tipo de conduta por parte, especialmente, dos candidatos. Porque isso, esse tipo de exemplo, ele se dissemina. E aí, a partir de um município, que é o principal município do país, como São Paulo, parece, para os outros municípios, para os outros candidatos, que se trata de uma postura do jogo eleitoral. E isso a gente não pode admitir de forma alguma, porque você dissemina violência não apenas no processo eleitoral, mas como na sociedade de forma geral. E o debate hoje aqui na Rádio Justiça, estamos falando da questão eleitoral e da Constituição Federal de 1988, que amanhã, dia 5 de outubro, completará 36 anos. E agora nós vamos para a rodada final, e eu começo com o advogado, o professor, cientista político, Valdir Pucci. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise geral nessas considerações finais de tudo isso que nós falamos, para que o nosso ouvinte se conscientize cada vez melhor de que não é desta maneira, na violência, que se resolve elegendo um determinado candidato. Perfeito. Bom, Arthur, eu vou começar para essa fala final lembrando do aniversário da Constituição. Em que sentido? E fazendo um gancho em relação à sua pergunta específica sobre a violência e o papel do eleitor também nesse processo democrático. A Constituição de 88, eu sei que parece um clichê, mas é um clichê que é importante ser colocado. Ela foi uma conquista, e foi uma conquista da sociedade. Ela foi uma conquista, primeiro, porque saímos de um período onde não havia democracia no Brasil, onde não havia liberdades individuais, liberdades coletivas, e passamos por um processo constituinte que eu acho que tem que ser destacado. O doutor Guilherme já destacou isso, mas eu faço questão de novamente destacar que houve pela primeira vez na história uma ampla participação da sociedade na construção de um texto constitucional. Ou seja, o Congresso Constituinte ele foi mobilizado pela sociedade civil organizada, pelos movimentos sociais que invadiram Brasília durante esse período para o seu lado positivo, tem seus pontos negativos, mas mais positivos no sentido de ser uma Constituição que de fato retratou o Brasil, as diferenças, a diversidade, a heterogeneidade de uma sociedade bastante complexa no seu texto. Então, diante dessa característica, desta conquista, dessa característica do que foi o processo constituinte e do que é a Constituição de 88, a gente tem que lembrar que a sociedade brasileira, ela atual, ela é construída e foi construída historicamente nessa diversidade. Ou seja, é a presença do preto, é a presença do branco, é a presença da mulher, é a presença do indígena, é a presença de toda uma variante cultural brasileira. E a gente tem que tomar cuidado para essas diferenças elas não serem reduzidas a uma polarização política. Na ciência política, a gente coloca que o risco atual das grandes democracias é que as diferenças, a polarização, usando os termos que usamos aqui no Brasil, direita e esquerda, ela acabe se calcificando. O que é calcificar? Também, de novo, vou citar o doutor Guilherme. Eu não ouço mais fora da minha bolha. Eu só quero concordar com a minha bolha, eu só quero ter pessoas próximas a mim que reflitam a minha bolha. É o viés da concordância. Ou seja, eu quero que todos concordem comigo e quero que o que eu fale seja repercutido de forma apenas positiva, sem aceitar o contraditório e a crítica, que é a marca da construção desta Constituição durante o processo constituinte. Então, nós temos que evitar, primeiro, a calcificação. Nós temos que entender que existem propostas e candidatos bons em qualquer espectro político, desde que ele saiba me responder como ele vai fazer aquilo que ele está prometendo, aquilo que ele está dizendo que vai fazer no processo político. Se eu consigo ouvir todos os lados e tomo a minha decisão a partir do como a pessoa vai fazer aquilo que promete, eu tenho a certeza que a gente vai tomar uma decisão muito melhor do que simplesmente preso em bolhas,
preso em pré-convicções, eu não digo nem convicção, porque até para a gente ter uma convicção política, a gente precisa conhecer todos os lados para falar, olha, essa é a minha convicção, esse é o meu espectro político. Então, o que a gente vê na calcificação é uma pré-convicção. Pré por quê? Porque eu não sei o que o outro lado diz, eu não ouço o outro lado e acabo tendo prejudicada toda a democracia e toda a sociedade. Então eu peço aos eleitores, para encerrar minha fala, agora nesse domingo, em todo o país, que antes de irem à urna, ouçam todos, vejam de fato quais são as propostas e quais são as respostas de como fazer essas propostas e, principalmente, entendam que a sociedade é diversa e o ganhar de um não significa a eliminação do outro, porque isto aí é guerra, e a política não é a guerra. A política é justamente uma forma de os divergentes buscarem uma convergência de algum aspecto. Então, desejo uma eleição tranquila, espero que seja tranquila no próximo domingo, acredito até por trabalho da própria Justiça Eleitoral, como o doutor Eliane colocou, a gente não terá grandes problemas na realização do pleito e que todos respeitem, em especial, o pleito após os resultados. O candidato eleito ou quem vai para o segundo turno é a vontade da população. Esta foi a participação do advogado, professor universitário e cientista político Valdir Pucci. Professor, muito obrigado pela presença e a participação do senhor e esclarecimentos. Eu que agradeço, muito obrigado a todos, doutor Guilherme, doutora Lília também pela participação. E agora as considerações finais da doutora Lília Fernandes. Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui na Rádio Justiça, nessa data tão importante. Aliás, é muito simbólico, né, que nas vésperas do aniversário da nossa Constituição, de 36 anos, estejamos também às vésperas das eleições municipais de 2024. Lembrando que nós somos a 4ª maior democracia do mundo e que nós somos 155 milhões de eleitores aptos a votar, com mais de 129 milhões inscritos em biometria, o que gera muita segurança ao nosso processo eleitoral. Eu costumo dizer que hoje a gente não mais discute a segurança do processo eleitoral eletrônico, né? Da urna eletrônica, da biometria. Isso já está resolvido. Então, hoje nós temos as fraudes ideológicas, que são justamente as fake news, a violência política. Nós temos a questão também muito tradicional da compra de votos. Então, gostaria de falar para o eleitor, assim, muito cuidado, não venda seu voto por uma caixa d'água, por um tratamento dentário. A gente sabe que a nossa população é muito carente, às vezes o apelo é muito grande, né? Mas isso é um crime eleitoral e isso também não vai trazer benefício para o seu município, né? Busque votar realmente naquele candidato que tem a melhor proposta. Queria também fazer um alerta de caráter mais prático, lembrando que é proibido fazer propaganda eleitoral no dia da eleição, então isso constitui crime de boca de urna. Então o eleitor pode e deve ir com a sua família votar no dia 6 de outubro, mas pode fazer a sua manifestação silenciosa com a camisa do seu candidato, do seu partido, usando um broche, né? Mas não pode ter derramamento de santinhos, que também é uma irregularidade. Então vamos também, nós como eleitores, contribuir para que seja uma eleição tranquila, né? E lembrando também que é proibida a aglomeração de eleitores, o fornecimento de transporte e alimentação gratuita. Nós sabemos que hoje uma forma de interferir na vontade do eleitor muitas vezes é fornecendo transporte, fornecendo alimentação, né? Determinados, hoje não existe mais o coronelismo, mas determinadas lideranças políticas às vezes fornecem ali uma alimentação para garantir que aqueles eleitores votem, né, nos seus candidatos. Então, vamos exercer a nossa cidadania de forma mais livre possível, de forma organizada e pacífica, e eu desejo uma ótima festa da democracia para todos nós, brasileiros, porque realmente, tanto a Constituição brasileira como a nossa justiça eleitoral, né, como o direito de voto, são grandes conquistas que nos empoderam enquanto povo, enquanto detentores do poder de escolha e fazedores, construtores da nossa própria história, né, que está em constante aprimoramento. E eu sou uma entusiasta da democracia e muito otimista com as eleições municipais que vão acontecer agora no próximo domingo. Agradeço a participação. Muito obrigado. Esta foi a participação da assessora do ministro Dias Toffoli aqui no Supremo Tribunal Federal, professora de Direito Eleitoral, Lília Fernandes. Doutora Lília, os agradecimentos.
Eu que agradeço. E agora, para as considerações finais, o Dr. Guilherme Pereira Dolabella Bicário. Arthur, primeiro eu gostaria de agradecer o convite nesse debate tão importante, promovido pela Rádio Justiça. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Gostaria também de parabenizar a sociedade brasileira pelo aniversário da nossa Constituição. Como nós dissemos aqui, foi uma Constituição que foi oriunda de um compromisso de todos à época, após um período de autoritarismo, da ditadura militar, um processo de redemocratização muito importante para o país. E desse processo de redemocratização tivemos uma grande conquista, que é a possibilidade de exercer o nosso sufrágio, exercer nossa soberania popular, exercer nosso direito de voto direto, secreto, e isso é muito importante, né? Como nós já estamos caminhando aí para o 40º aniversário da Constituição, é muito importante relembrar aos jovens, né, aqueles que podem exercer o direito de voto facultativo a partir dos 16 anos, aqueles que já têm que exercer o direito de voto obrigatório de 18 aos 70, mas também aos idosos, né, que o exercício do direito de voto é essencial para o aprimoramento do nosso país, é essencial o exercício da cidadania e fundamental para o regime democrático. E a gente ter o cuidado em relação às discussões que são realizadas. Nossa história depõe contra arautos relacionados à violação das instituições, a quebra do regime democrático. Então, é muito importante que os jovens entendam que a Constituição de 88 ela é uma grande conquista. É uma grande conquista. Nós não estaríamos aqui usufruindo das liberdades que nós temos, usufruindo das conquistas sociais que nós obtivemos até aqui, com muito custo, mas conseguimos, sem esse marco histórico fundamental. Então, nós temos que celebrar, de fato, a perenidade da nossa Constituição de 88, o que ela proporcionou para nós, e exercer de forma pacífica o nosso voto, escolhendo aqueles candidatos que são, de acordo com as perspectivas do eleitor, o mais capaz para desenvolver uma administração vocacionada para o bem-estar da população. E como o professor Valdir disse muito bem, que faça entregas, né? Não adianta prometer situações irrealizáveis, né? O importante é que se faça entregas, especialmente para a melhoria da condição social dos munícipes. Então, deixar essa mensagem final, parabenizar a todos pelo aniversário amanhã da Constituição de 88 e agradecer o convite aí da Rádio Justiça para essa pauta muito importante aí da nossa Constituição de 88. Obrigado. Os agradecimentos ao advogado procurador do Distrito Federal, mestre e doutor em Direito, especialista em Direito Eleitoral, escritor de diversos artigos e coautor dos livros Direito Constitucional e Direito Tributário, Dr. Guilherme Pereira Dolabella Bicário. Os agradecimentos, Dr. Guilherme. Agradeço, Arthur. E a gente encerra o debate de hoje, que falou a respeito da Constituição de 1988 e também de todo o processo eleitoral. Daqui a pouco a gente volta com um giro de destaques dos tribunais superiores aqui em Brasília. Estamos apresentando Revista Justiça.